Vamos começar. A partir de então, a gente começa a ver um pouquinho sobre Lutero, um pouco sobre a vida dele. Aí a gente já entra mais na questão da reforma propriamente dita, vendo um pouquinho sobre essa questão da reforma, obviamente a partir de Martim Lutero. A gente viu, acho que a gente viu na semana passada um pouco sobre Wycliffe e John Huss. Na realidade, não são apenas eles dois, né? Nós temos vários outros que vieram são chamados pré-reformadores, são pessoas que vieram trabalhando a questão da reforma antes de Martinho Lutero. Mas aqui a gente passa a visualizar um pouco mais a vida de Martinho Lutero, e eu preciso que, de vez em quando, vocês deem um feedback aí, para que eu não estou vendo ninguém, então, por conta do slide, né? Então, eu preciso saber, vez por outra, se vocês estão atentos aí, apesar de que o meu computador também está ligado, mas as câmeras de vocês estão desligadas, então eu não sei como é que está funcionando. Então, vez por outra, se tiverem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar, por favor, podem falar, podem atrapalhar aí, não tem problema, não vou considerar como atrapalhar, e sim a necessidade de que vocês tenham de alguma pergunta, alguma coisa que seja necessária. Aí vocês estão vendo uma imagem de Lutero, né, apregoando as 95 teses. Só quero lembrar vocês também que nós temos, hoje são 5 de novembro, então nós temos ainda umas 4 aulas ainda pela frente. Provavelmente nós terminaremos na última quinta-feira de novembro, no mais tardar, a primeira quinta-feira de dezembro. A gente está concluindo. Para que eu possa atribuir notas a vocês, vocês precisam, pelo menos a partir de então, a partir da semana passada, que eu passei aquela atividade, né? E aí eu posso cobrar muito mais, porque a atividade está no YouTube, que eu passei para vocês. Então, eu tinha pedido que essa atividade ela fosse até o dia de hoje, 5 de novembro, mas eu vou dar uma colher de chá aí a vocês, para que vocês possam me entregar essa atividade. Agora, o grande problema em relação a estar deixando para depois é que vocês vão acumular, né? Porque vai ter outras atividades daqui para lá. Vai ter pelo menos umas 2 atividades, né? E essas atividades que vão ter, eu vou juntar as notas delas, e aí a gente vai fazer a última atividade, por exemplo, é uma atividade um pouquinho mais complicada. Mas aí a gente vê, na próxima semana, a gente já vê alguma coisa a esse respeito. Eu quero lembrar vocês também que na próxima semana a gente não vai ter aula online, né? Eu vou gravar novamente a aula para vocês, porque eu vou ter alguma certa dificuldade na próxima quinta-feira. Eu sei que só tem 2 pessoas aqui, mas vocês estão tendo aula na sexta-feira? Eu estou. Eu também, professor. Grego. A minha é metodologia. Pronto. Otaniel? Não mais com ele, está com o professor Kleber Torino. Tá. Muito bem. Então, de qualquer forma, eu não vou deixar vocês desamparados. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, né, então é só vocês falarem aí, mandarem lá no grupo. No grupo não, mandem no privado, porque aí é melhor. Muito bem. Alguém aí já assistiu o filme de Martinho Lutero, não? Eu assisti. Eu acredito que eu também assisti há um bom tempo. Faz um tempão já, mas eu assisti. Ok, eu não vou pedir atividade sobre esse filme, não. Hoje a gente começa mais a respeito de Martinho Lutero, mas aí a gente vai ver algumas coisas que acontecem ao longo disso. A gente conclui a nossa aula, se for possível, a gente conclui com os 5 solas, né? As 5 solas
daqui para o finalzinho, vamos ver se dá tempo da gente falar a respeito disso. Eu também não vou me prolongar demais nesta aula, não. Haja vista o fato de que ainda está faltando ainda 4 pessoas, são 6 na nossa turma, está faltando 4 pessoas aí para a gente complementar. O Cláudio disse que ia chegar um pouquinho mais tarde, mas disse que viria. Então, se alguém aí pedir para entrar ou falar alguma coisa, por favor, se eu não ver, me avisem para que eu possa incluir aí na nossa aula. Certo. Martinho Lutero, como vocês estão vendo, eu tive o cuidado de passar esses slides aí, porque às vezes pode cortar alguma coisa, às vezes é até a questão da transmissão, da internet, então vocês vendo aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem do que a gente está falando, né? O local onde ele nasce, ele vai nascer na Alemanha, né? Ele vai se tornar mestre, bacharel e mestre em artes, isso pouco tempo depois. Veja que ele nasceu em 1483, né? Mas em 1505 ele já é mestre em artes, já é bacharel, né? Já recebe esses títulos. Então, bem cedo, né? E aí acontece algo extraordinário que o filme vai falar a respeito disso, apesar do fato de ele ter a intenção de seguir uma carreira de direito como advogado. Lembrem que nesse período aí o objetivo era o objetivo das famílias, né? As famílias gostariam muito de ter um médico na família, um advogado e um padre, né? Um sacerdote. Eram os desejos que haviam naquele período, principalmente no período medieval, início da Idade Moderna, a gente vê isso aí. E Lutero... Apesar que a gente vê que esses cursos ainda estão muito em alta, sempre estiveram, né? Em um certo patamar nas faculdades. E a questão dos sacerdotes em cima, hoje a teologia, ou muitos procuram, né, também nessa área deste ramo. Quer dizer, são os 3 cursos ainda bem atualizados, né? Exatamente. Agora, se você tem na família, imagina, você tem na família filhos que tenham essas 3 áreas, né, você está feito na vida. Porque o sacerdote, ele servia para, dentre outras coisas, você tem um sacerdote na família, é uma bênção em todos os sentidos para a família. Você tem um advogado, iria lhe proteger em todos os sentidos. Você tendo um médico, não é? Então são 3 profissões por assim dizer, não é? Que eram muito requisitadas, muito queridas naquele período. Nesse período aí, em 1505, Lutero ele recebe, o momento vamos colocar o chamado de Lutero, porque ele foi atingido por um raio, quase que Lutero morre com esse raio. E ele declarou a Santa Ana, né, ele rogou a Santa Ana, eu não sei, vocês conhecem quem é Santa Ana, não? Já ouvi falar, não muito, mas assim, é a questão que o pessoal intitula como o mês de Santana. Mãe de Maria era? Ou era? Isso, exatamente. Né? O Santana, que é o mês de julho, é o mês de Santana, né? É no mês de julho, e ela é, sim, a considerada a mãe de Maria, que é a mãe de Jesus, a avó de Jesus. Né? E Lutero, então, roga a Santa Ana que ela o salve. Ele é atingido lá pelo raio, né? É acometido por isso, e ele faz uma promessa que iria se tornar um padre, iria se tornar um monge. Então, ele respeita o próprio voto e ele se torna um padre agostiniano, um monge agostiniano. Ele vai para o mosteiro, né, e se torna um monge agostiniano, diferente até do que o pai dele queria para ele. Aí começam algumas coisas que são muito importantes, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a transformação da vida de Lutero a partir disso. E a gente tem que entender que ele depois disso, ele vai começar a ensinar na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Ele recebe, então, veja, a gente está falando em 1505, mas aí em 1512,
ele recebe, então, o título de doutor em teologia, né? E estudando o livro dos Salmos, principalmente Romanos e também Gálatas, ele estuda isso durante 5 anos e ele convenceu-se do erro do sistema católico, né, a respeito da salvação. E por quê? Porque a Igreja Católica via a salvação como uma questão meritória através dos sacramentos. Aí eu acho que a gente falou sobre os 7 sacramentos da Igreja, e através dos sacramentos da Igreja é que se obtinha a salvação. A partir dos textos dos Salmos, de Romanos e de Gálatas, ele então passa a ver isso como não verdade. E principalmente o texto de Romanos 1,17 que se dá, provavelmente se dá, a conversão de Lutero, né, que é o texto que diz que o justo viverá pela fé. Convicto da salvação, e que a salvação era somente pela fé, e também pelos méritos do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, ele ingressa para um estudo mais acurado a respeito da palavra de Deus, né? E percebe que não havia necessidade, primeiro, de intercessão por parte dos sacerdotes, que esse pensamento vem até os dias de hoje, lembrando que a Igreja Católica, ela, no momento da confissão, né, que o padre vai receber a confissão da pessoa, ele intercede para o perdão dos pecados de quem se confessa. Lutero, a partir de então, rechaça esse pensamento. Ele também não vê a necessidade de monges ou de missas, né? Agora ele pensa diferente. Ele também não vê, entende que não havia necessidade de orações aos santos. Os santos mortos, obviamente, não precisavam de orações. Ele também vê que a salvação ela não pode ser à base de obras, né? Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela fé. E ele também vê a necessidade de entender que não havia porque penitência e indulgências, né? O tema principal do Lutero é justificação pela fé. O que seria a penitência? A penitência é, depois que você se confessa, o padre vai te dar o que se chamaria de um tipo de castigo, ou alguma coisa que você tem que cumprir para perdão dos seus pecados. E nem as indulgências, que seria o valor que você iria pagar para você obter a sua salvação. A coisa muda na cabeça de Lutero a partir de então. Então, em 3 passos distintos, Lutero logo rompe com a Igreja Católica, chamada Católica Apostólica Romana. E qual o primeiro passo? O primeiro passo é uma questão, o protesto e debates, que foi justamente a questão das 95 teses. O que Lutero faz? Ele não quer sair da igreja. O objetivo de Lutero não é sair da igreja. Ele pega essas 95 teses, que ele vê que a igreja ela não está sendo, não está tendo um olhar bíblico, né? E ele, então, escreve essas teses e ele quer discutir essas teses. O objetivo de Lutero é discutir as teses, né? E ele vai discutir, ele protesta e debate, né? Como esse primeiro passo está dizendo. No entanto, ele não é bem visto por discutir ou querer discutir teologicamente essas teses. Vai, então, contra a autorização papal da venda de indulgências. O Papa, o que ele faz? O Papa chama o monge dominicano John Tetzel, envia esse monge dominicano para fazer uma campanha para levantar fundos para a construção de igrejas, né? E aí o Tetzel ele vai de lugar em lugar com o objetivo de pedir, né, ou falar a respeito, ou pregar a respeito da indulgência. E a questão é tão forte que ele vai dizer que quem
quem der esse dinheiro, né, a questão da indulgência, vai se livrar, pelo menos por algum tempo, no purgatório, né? E seria um tempo de sofrimento que você passa para depois ir para o céu ou, sei lá, para o inferno. Enfim, esse é o primeiro passo, né, que Lutero rompe, já de imediato. O segundo passo está na questão dos escritos de Lutero. Lutero vai escrever em 1520, ele vai publicar 3 panfletos, e esses panfletos têm o objetivo de atacar o catolicismo, né? Ele atacou a eclesiologia hierárquica da Igreja Católica, argumentando o seguinte: primeiro, que o Papa não tinha autoridade secular, que os príncipes tinham o direito de corrigir abusos na Igreja, inclusive a remoção de clérigos. O que significa isso? Significa que o Papa, que os príncipes, que a parte política, por assim dizer, tinha o direito de corrigir quando a Igreja fizesse coisas erradas. Inclusive, tirar os padres, né, se os padres estivessem fazendo coisa errada, os príncipes tinham autoridade de fazer, de tirar os papas, de tirar o padre, de tirar o bispo, de tirar quem quer que seja, se estivesse fazendo alguma coisa de errado. Outra coisa é que o Papa tinha o direito único de interpretar as Escrituras, né? Outro ponto também que Lutero argumentou. Não tem as Escrituras, depois que Lutero, inclusive, ele se refugia com medo de ser morto, né? Ele vai traduzir a Bíblia do alemão, a Bíblia do original para o alemão. Então, foi praticamente nesse meio termo aí, nesse período onde ocorreu aquela questão do concílio ecumênico, já em meado essa situação que estava acontecendo na igreja. O concílio vem um pouquinho depois, né? Tem vários concílios, mas é um pouquinho depois. Começa alguns concílios aí. Principalmente, o concílio mais importante é o da Contra-Reforma, né? O Lutero vai encabeçar essa questão da reforma, mas a igreja vai trazer o concílio para contrário a essa ideia de Lutero. Um pouquinho depois. Outra coisa é que a justificação era somente pela fé, né? A justificação somente pela fé, que a graça não era ministrada por meio de sacramentos, e a ceia do Senhor e o batismo eram tão somente ordenanças da igreja, e que essas poderiam ser ministradas pelos crentes, que a fé em Cristo torna cada crente seu próprio sacerdote diante de Deus, e que o verdadeiro cristão, vivesse pela fé, produziria boas obras. Esses são pontos extremamente importantes também. Agora, existe o terceiro passo, né? Qual foi o terceiro passo? Em junho de 1520, o Papa Leão X lançou uma bula. Qual é o grande problema aqui? O Papa lança uma bula. O objetivo do Papa é fazer com que Lutero pare de falar bobagens, né? Para o Papa, o que Lutero estava falando era heresia. Então, o Papa manda essa bula, que é um documento, para que Lutero possa se retratar. O documento denuncia Lutero e dá a Lutero 60 dias para que ele volte atrás a tudo aquilo que ele havia falado contra a Igreja Católica. Acontece que Lutero acaba que desrespeita a vontade do Papa, não faz isso, né? E os livros de Lutero, os panfletos que ele fez, tudo isso foi queimado, lançado no fogo. E o que é que Lutero faz? Ele pega a bula papal, a bula que diz que ele precisa se retratar, e ele rasga essa bula em público, né, e queima na fogueira. Isso no dia 10 de dezembro de 1520. Em janeiro de 21, né, o Papa declara que Lutero é herege, né, e aí excomunga Lutero da igreja. A gente precisa entender o seguinte, que em se tratando
dessa época, né, final do período medieval, a igreja tinha poder, muito poder, e declarar uma pessoa herege, excomungar, é pena de morte. É pena de morte. Se Lutero não tivesse ajuda da questão pública, da questão política daquela época, do príncipe da Alemanha daquela época, ele com certeza teria sido morto. Mas ele foi escondido, né? Ele foi levado para um outro lugar, um castelo, e por causa disso ele não morre. Só por causa disso. Né? Em Wittenberg, Lutero colocou em prática um número de reformas espirituais de bastante importância. Primeiro, o ofício de bispo foi abolido. Depois, pastores foram designados para as igrejas. Diga-se de passagem, quando se diz pastores, não pense que seriam os pastores protestantes, crentes que a gente está falando hoje. Não, são padres. Pastores, monges e freiras receberam permissão para se casar. Eu acho que eu já falei sobre isso, é uma das razões que a Igreja Católica diz que Lutero fez tudo isso, porque Lutero queria se casar. E realmente Lutero vai e se casa com uma ex-freira. Isso em 1525. O nome dessa ex-freira é Catarina von Bora. Lutero, ele recebe essa permissão para se casar, né, e escreve um livro, um texto a respeito disso, defendendo que não havia necessidade do celibato. Também a liturgia latina foi traduzida para o alemão, que era tudo em latim. Né? Nesse período, a missa era celebrada de costas para o povo e na língua latina, o que muitos alemães não entendiam. Outra coisa importante foi os leigos agora. Até então não havia essa permissão de tomar o pão e participar do vinho também. Né? Então os leigos, a partir de então, agora tinham acesso, tinham permissão de comer o pão e de beber o vinho. Né? Eu me lembro que na minha época, enquanto católico, eu não tinha acesso ao vinho. Né? O padre chegava e dizia corpo de Cristo, eu tomava a hóstia, né? A hóstia consagrada, mas não bebia do vinho. Isso era prerrogativa do padre, somente do padre. Leigo não podia tomar a não ser o pão. A ênfase da adoração mudou do ritual do sacrifício da missa para a pregação e ensino da palavra. Então, não é que não havia mais a missa, né? Mas a ênfase maior era ensinar a mensagem do Senhor, a pregação da palavra de Deus, que naquela época estava em desuso por conta da quantidade de erros, né, de coisas que a Igreja Católica, que os padres estavam fazendo naquele período. Duas coisas aconteceram, foram duas dietas, aqui não está falando de dieta comida, né, duas dietas logo impactariam grandemente o movimento da reforma. Primeiro foi essa dieta de Spira, que foi em 1529. Esse congresso, essa dieta, emitiu um edito dissolvendo o luteranismo e convocando os alemães. O objetivo era que eles, que tinham se afastado da Igreja Católica, se recatolizassem. Esse era o objetivo. Né? Então, esse congresso, essa dieta de Spira, teve como objetivo isso aí. Outra coisa também é que nessa dieta de Spira, ela condenou a ideia de rebatizar, né? Que era o anabatismo, os anabatistas daquela época, né? Foram condenados como hereges por conta de batizar novamente. Né? Para a Igreja Católica, o batismo é único. E para nós também o batismo é único. Mas aí a gente precisa entender que, para nós, o batismo tem que ser um batismo consciente e, conforme disse João, para o perdão dos nossos pecados, o arrependimento, de acordo com o nosso arrependimento dos pecados. Então, uma minoria do Congresso se opôs a esse edito,
o edito, e qualquer um que a ele se opusesse era chamado de protestante. Daí a ideia de protestante, né? E aí que surgiu essa ideia de as pessoas chamarem a gente de protestante. A segunda dieta, né, depois da dieta de Spira, foi a dieta de Augsburg, que foi em 1530. Né? Um ano mais tarde, os luteranos foram convocados a atender a esse édito, ou seja, em 1529. Lutero não aparece ali, mas o Melanchthon, né, Filipe Melanchthon, tem uma ideia a respeito disso e faz um esboço a respeito da confissão de Augsburg. Essa confissão foi apresentada à dieta como uma posição ou a forma de pensar de Lutero. A confissão de Augsburg e a defesa foram rejeitadas e os luteranos receberam um ano, né, para voltar atrás, ou senão iria morrer. Então, isso aí foi uma coisa forte, né? E durante quase 16 anos, até a morte de Lutero, lembrando que Lutero ele não morre por conta da perseguição, tal. Ele tem uma morte natural. Né? Houve uma frágil paz entre príncipes católicos e protestantes na Alemanha. 16 anos. Né? Até Lutero morrer, ficou mais ou menos... Por quê? Porque, na realidade, Lutero não aparece. Lutero não aparece porque ele está refugiado. E aí vai surgir uma nova guerra, né? A guerra de Esmalcalda. E aí vem esse período chamado de a Paz de Augsburgo. Isso é de 1546 até 1555, né? Quase 10 anos aí. Então, o Papa Paulo III, em 1546, anunciou uma cruzada, lembra sempre da questão da cruzada, né, contra os príncipes protestantes, e quase que ele consegue derrotar em um ano esses príncipes protestantes. A Paz de Augsburgo, em 1555, concedeu o direito da religião luterana no Império. Então, houve um período de tranquilidade. E aí houve, nesse período, um espaço tanto para a questão protestante, ou a questão luterana, por assim dizer, e também o catolicismo. Conviviam basicamente, tiveram basicamente o mesmo espaço. Né? Um pouquinho de paz aí entre eles. Talvez não paz, talvez aí tolerância, né, entre um e outro. Aí o luteranismo vai se expandindo, né? Ele vai tomando forma e vai se expandindo. Onde? Principalmente no norte da Alemanha, porque o norte da Alemanha, a maior parte das pessoas ali eram luteranas, né? O luteranismo também se tornou forte na Boêmia, na Polônia, na Hungria. A Dinamarca e a Suécia também foram grandemente ganhas também pelos luteranos. Então, Boêmia, Polônia, Hungria, Dinamarca e Suécia. Esses foram os principais lugares onde o luteranismo ganhou bastante força. A gente vai ver, por exemplo, na Boêmia, né, com Hus, isso se torna fato, se torna verdade também. O impacto gerado por Lutero. O que é que na realidade aconteceu? Apesar de ter trazido consigo ramificações políticas, entenda, a reforma protestante ela teve como base a questão religiosa. Ela surgiu como base, inicialmente, de forma religiosa. Mas ela teve outros aspectos, inclusive aspectos políticos, que a gente vê em seguida. Né? Então, suas 4 principais doutrinas constituíam um forte contraste com a teologia católica romana, falando de doutrinas da Reforma e do pensamento luterano. Era diferente, obviamente, a teologia protestante ou a teologia luterana era diferente em alguns aspectos que a gente vai ver. Então, o principal aspecto, a salvação. Né? E a salvação não era mais pregada como era pregada pela igreja, a salvação pelas obras. A salvação é pela fé. A partir da conversão de Lutero, a salvação passa a ser dita salvação pela fé.
A segunda coisa, a autoridade, né? A autoridade máxima na igreja, então, é o livro-texto, a Bíblia, e não a igreja. É a Bíblia que é a autoridade máxima. A igreja fica subalterna ao que o texto diz. Não é mais a tradição, né? E para a igreja católica, a tradição é mais forte do que a própria palavra de Deus, a própria Bíblia. Outra coisa, a igreja é um organismo espiritual composto de todo o corpo daqueles que creem, né? E a quarta coisa é a vida cristã, servindo a Deus pela fé, né? Não mais através do clero, ou somente o clero, mas aí entram os leigos também, né? Pessoas que não fazem parte do colégio clerical, também podem participar da vida cristã. Agora, a gente vai perceber, né, e aí eu quero me deter um pouquinho nesse ponto, nesses 5 solas aqui, né? Como eu disse a vocês hoje, a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, mas eu quero me deter um pouquinho sobre os 5 solas. Então, o que são os solas, ou as solas? A palavra sola, ou solo, né, é uma palavra latina que significa só ou somente. Então, quando se diz o primeiro sola escritura, né, significa somente a escritura, ou seja, somente a Bíblia. Quando a Igreja de Cristo, no período pós-reforma, declarou essa questão de sola escritura, eles tinham em mente combater todos aqueles que, de alguma forma, pensavam ou falavam ou apregoavam a palavra, ou distorciam a palavra de Deus, né? Então, todo aquele que distorcia a palavra, a mensagem, para aqueles que eram luteranos ou protestantes, isso era considerado heresia, né? Então, somente as escrituras é o que a gente, hoje em dia, por exemplo, infelizmente, existe muita pregação fora da palavra de Deus, fora das escrituras, ideologias diferentes do que o texto bíblico, do que a palavra do Senhor nos diz. Isso é muito triste, é muito angustiante em saber que existem hoje, né, até os dias de hoje, como começa aqui nesse período da reforma aqui, mas até os dias de hoje existem pessoas que pregam, que falam frases que não têm absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Portanto, nós sustentamos até hoje somente as escrituras sagradas, como regra de fé e conduta, né? E os batistas sustentam que são neotestamentários, ou seja, a gente segue o Novo Testamento. Não que não sigamos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele traz princípios que nós seguimos até os dias de hoje. Mas entendemos que o Antigo Testamento ele vai trazer ideias muito mais para os judeus, para o povo judeu, do que para nós hoje, né? As ideias do Antigo Testamento são muito mais judaicas, e a gente segue os princípios dessas ideias. Depois de somente as escrituras, nós temos o segundo sola, ou a segunda sola, que é sola fide, ou seja, somente a fé. E quando a gente fala de fé, né, então a gente precisa entender o que seria fé. Fé não é somente uma palavra, porque muitas vezes a gente não consegue compreender, a gente acha que precisa fazer algumas coisas estranhas, algumas coisas esquisitas, né? E que se você fizer isso, as coisas vão se tornar, os teus desejos vão se tornar em realidade. Há pessoas que acreditam que fé é semelhante a um gênio da lâmpada, né? Que você tem que esfrega, ou seja, tem que fazer alguma coisa, e aí surge a fé e tal. Então, a fé não é um amuleto da sorte, um escudo que protege a pessoa. Por exemplo, tem pessoas que acreditam até hoje, acreditam que se deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, aquilo vai proteger. Tem gente que tem fé que isso vai acontecer. Ou, por exemplo, tem pessoas que
pega um crucifixo ou um rosário, um terço, e coloca amarrado no carro, no espelho do carro, ou na moto, porque acha que aquilo tem fé que aquilo é um amuleto que vai proteger, que vai salvar a pessoa. E aí, se você for no Detran, por exemplo, onde fica todos aqueles carros e motos, você vai ver quantas motos e quantos carros está pendurado lá o terço ou o rosário, e as motos, às vezes, toda destruída, toda acabada, porque amuleto não existe essa questão de amuleto da sorte. Né? Isso é apenas ficção ou superstição da nossa parte. Então, a gente acredita somente a fé, não as obras, somente a fé. Claro que é importante a gente entender que as obras, elas são necessárias, mas não para a salvação, de forma alguma para a salvação. Em terceiro lugar, né, o terceiro sola é somente a graça, sola gratia, somente a graça. Quando a gente fala de graça, vem imediatamente aquela terminologia de que graça é favor imerecido. Acho que desde que a gente se converte que a gente escuta isso, a definição de graça. Graça é o favor imerecido. O que é favor imerecido? É você receber uma coisa que você não merece. Né? Tem pessoas que acham que o fato de você cantar no louvor, no coral, o fato de você pregar, o fato de você fazer as coisas na igreja, o fato de você dar esmolas, alimentar os pobres, isso tem alguma coisa a ver com a contribuição para a sua salvação. Não. Né? Você é salvo por prerrogativa divina, pela graça. Claro que por meio da fé você precisa crer, mas não é por aquilo que você faz. Quando você é salvo, você vai fazer alguma coisa, mas não é para a sua salvação. Você já foi salvo, então vai ajudar as pessoas de alguma forma. Quarto sola, por exemplo, né, é solos Cristos, ou somente Jesus, somente Cristo. Aí a gente precisa entender uma coisa. Né? Não existe outro mediador entre que possa nos trazer a salvação. Somente Cristo. Não existe mediadora, não existe santo, não existe nada disso. Somente Jesus é que pode nos dar a salvação. Né? Obviamente, todo mundo já sabe disso. Não somente Cristo. E o último, sola, por ser o último, não significa que é o menos importante, todos estão em equilíbrio, né? Somente a Deus a glória. Né? Aí a gente consegue lembrar de Herodes, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele faz um discurso, e aí o povo aclama Herodes, voz de Deus e não de homem. E aí, o que Herodes faz? Herodes vai recebe aquele louvor como se fosse dele. E aí a Bíblia vai dizer que ele cai ali e é comido por bicho porque ele não deu a glória devida a Deus. Recebeu a glória que é de Deus para si. E ele cai morto, comido por vermes. Então, a Deus somente a Deus glória. Esses são os 5 solas que nortearam a reforma protestante até os dias de hoje, né? Tem norteado assim a vida dos cristãos fortemente tementes a Deus. A gente encerra nesse momento por aqui. A partir da próxima semana, a gente já começa, a partir da próxima quinta, a gente já começa a falar um pouco mais, mas aí já é a respeito da quarta fase. A gente viu história da igreja antiga, história da igreja medieval, história da igreja moderna que a gente está concluindo agora, e aí, a partir de 1789, que a gente vai ver a partir da próxima semana, a gente inicia a história da igreja contemporânea, né?
1789, que é a Revolução Francesa até os dias atuais. A gente vai trabalhar um pouco mais a respeito disso. Ok? Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Se quiserem, pode aparecer aí na imagem, para a gente poder fazer o nosso encerramento. Né? Sem perguntas, mas assim, apenas, eu acho que é importante a gente. Essa última parte que o senhor falou da questão francesa, será a próxima aula, né? É o início da Revolução, no caso. Isso, porque a gente começa a falar a partir da próxima semana, né? A gente já começa a falar sobre a Revolução Francesa, que é a história da Igreja contemporânea. Né? A gente fala sobre a Revolução Francesa até os dias atuais. Começa quinta-feira. No entanto, como eu disse a vocês, essa aula de quinta-feira será gravada, tá? A gente vai gravar. Certo, ok. Sem pergunta também. Tudo em paz. Pronto. Como nós tivemos somente 2 pessoas hoje, para vocês eu não vou passar tarefa, não. A tarefa vai ser para quem não está mais hoje. Então, a tarefa para essas pessoas acumula. Né? Então, quem ainda não fez a tarefa, na próxima todo mundo vai ter até a próxima semana. Só que quem não participou hoje vai ter as 2 tarefas para me entregar. E aí eu só vou aceitar até a quinta-feira que vem, né? Enviando lá para o meu e-mail ou para o Zap ou para o Telegram. Né? Importante é enviar para mim. Não se esqueçam, não deixe para depois não essa tarefinha de vocês, que já está fazendo, na próxima semana faz 2 semanas, tá? Tá bom. Não deixe para Amém? Bom, amém. Deus Amém. abençoe cada um de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Fique com Deus. Deus abençoe, irmão Azilda. Fique na paz. A Se paz. chama Deus. Até a próxima. Até.